aqueles que eu não cumprimentei ainda, é com muita alegria que nós recebemos esse convite da Rita, né, para falar aqui com vocês nessa noite, e a gente vai bater um papo aí sobre o Livro dos Espíritos. Afinal, nós estamos comemorando aí 165 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Uma publicação que modificou naturalmente a humanidade, né? Porque veio desvelar para essa humanidade atormentada quem é o homem, de onde veio, para onde vai e por que sofre. A proposta de Kardec, da espiritualidade, de desvelar para a humanidade o Livro dos Espíritos, assim, dentro de uma ação faseada, dentro de uma ação programada, tinha naturalmente por objetivo difundir, mas, sobretudo, resgatar o cristianismo dentro da moral daquilo que Jesus pregava. A Europa, à época, ela vivia uma fase naturalmente conturbada, né? E alguns personagens eles têm uma importância muito grande dentro desse processo. Como a gente às vezes vê apenas o lado da guerra, enfim, mas Napoleão Bonaparte tem um papel fundamental dentro desse processo de estruturação política, jurídica, comercial da França. Ele monta uma estrutura, ou deixa uma estrutura pronta para que os resquícios ainda da Revolução Francesa, que já estavam muito presentes, né, deixasse um ambiente naturalmente propício ao lançamento das bases doutrinárias. Eu gosto muito da obra Os Miseráveis, aliás, o Victor Hugo, ele convivia com Kardec, ele frequentou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e a obra Os Miseráveis, né, com os seus personagens, lá com a perseguição de Jean Valjean pelo inspetor, ela dá um recorte social da França, aquela época, e sobretudo da Europa, das dificuldades que se vivia, né? A época de Kardec, a Revolução Francesa fazia pouco tempo que tinha acontecido, ainda em torno ali de 60 anos, talvez, um pouco mais, um pouco menos, não me recordo, mas tinha, naturalmente, em torno disso, e aconteciam muitas coisas, né? Se vivia sob um regime muito duro, e as perseguições que Kardec vinha a sofrer com o lançamento dos espíritos. Mas a gente percebe que, quando, lendo a obra O Espírito e o Tempo, o professor Herculano Pires, ele faz um ensaio de antropologia espírita. E nesse ensaio, ele naturalmente utiliza como modelo um modelo antropológico do antropólogo John Murphy, onde ele estabelece o desenvolvimento do planeta, do ponto de vista antropológico, né, da Terra, em horizontes temporais. Esses horizontes temporais são marcados, naturalmente, por etapas, né, que elas têm início, têm um ciclo, e, naturalmente, eles vão surgindo outros horizontes com um desenvolvimento sobre todos os aspectos. Então, ele inicia lá pelo horizonte primitivo, o horizonte tribal, o horizonte agrícola, para passar por uma questão ali, para um horizonte profético, enfim, e a gente vai percebendo que tudo isso acontece, e é interessante que a gente perceba que esses horizontes, por exemplo, no horizonte tribal, no horizonte primitivo, ainda que tem um horizonte tribal e um horizonte agrícola, você vai percebendo que os primeiros núcleos sociais vão se formando, no horizonte agrícola especialmente, vão surgindo ali os primeiros ritos, os primeiros mitos, né, os primeiros fetiches da humanidade, com a questão do Deus Sol, do Deus Céu, fecundando a deusa mãe, que é a Terra, e aí surgem as primeiras propostas, né, daquilo que a gente começa a dizer particularmente hoje, das barganhas que nós tentamos fazer com o Criador, né? Essa época já se oferecia, se a colheita era boa, os primeiros fetiches aí do Deus, que era o Deus Céu, fecundando a deusa mãe, dentro de um processo de racionalização anímica, né, o homem personificando os elementos da natureza, ele começa, então, a oferecer parte da colheita como oferenda a esses fetiches que ele passa a criar, e essa coisa começa a se desenvolver, né, tanto do ponto de vista econômico, assim, um desenvolvimento da superação do gregarismo, as dimensões, individualização mediúnica, com os fenômenos ainda do mediunismo primitivo, e toda essa questão do homem que vai se desenvolvendo dentro do processo. Por que eu estou trazendo essa questão histórica numa timeline assim, que dá o início aí desses horizontes temporais, a fim de que a gente perceba a estruturação de um desenvolvimento pedagógico de um projeto do Cristo para o desenvolvimento da humanidade. Então, essas fases elas são bastante interessantes, porque
quando você pega, por exemplo, a questão das revoluções que ocorreram, aí eu não falo revolução, por exemplo, há 70 mil anos, a revolução cognitiva, né, que surge a linguagem ficcional, que é o começo da história, que surge o Homem Sapiens, e ele começa a se espalhar ali a partir do continente africano, mas também você vai nesse processo percebendo que essa evolução vai acontecendo, e vem a revolução agrícola, né, que é esse horizonte agrícola que eu falo, que é a domesticação dos animais, o conhecimento e separação das primeiras plantas, os assentamentos permanentes. Para 500 anos apenas, surgia uma revolução científica, né, onde a humanidade admite a sua ignorância e começa a conquistar a América, os oceanos, o planeta, de uma forma geral. E a gente tem a Revolução Industrial, eu falei da Revolução Francesa, né, que tem esse aspecto político. Por que isso vem culminar com uma proposta espiritual? Quando a gente pega a Caminho da Luz, Emmanuel vai falar que nos albores do século XV e início do século XVI, a espiritualidade se reuniu muito próximo à Terra e definiu que ali haveria uma mudança de um ciclo, de um estado que nós nos encontrávamos, era do ponto de vista do Ocidente, né, ocidental, 12 séculos de trevas. E esses 12 séculos de trevas ali, ele começa a encerrar-se ali a partir da Renascença, né, onde, como se fala Emmanuel, a Caminho da Luz, que grandes mestres da antiga Grécia reencarnaram na figura dos grandes mestres da Renascença, e a gente conhece esses nomes, né, como Rafael Sanzio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello e tantos outros. No campo da ciência, nós vamos encontrar a escola de navegação surgindo com Henrique de Sagres, e essa navegação marítima proporcionando o desenvolvimento econômico, proporcionando o desenvolvimento das nações. Havia uma preparação. Isso não ocorre apenas nessa época. Se a gente voltar a fita um pouco, né, que se a gente pega aqui Moisés como primeira revelação, preparando o ambiente para a vinda do Cristo, né? E as profecias falam isso, uma legislação dura, e a gente percebe que esse crescimento ele vai se dando quando o Cristo chega, ele encontra um ambiente já preparado do ponto de vista de uma religião de um monoteísmo, né? Onde ele possa desenvolver as questões para um processo educativo. Fechando essa aspas que eu abri com relação voltando ao Emmanuel, né, a gente percebe aí esses grandes espíritos que reencarnam no objetivo de dar esse boom na humanidade, né, de iniciar ali os processos de desenvolvimento das luzes do ponto de vista intelectual, preparando o homem para projetos maiores. E isso acontece, como diz o professor Plano Pires, se ele fala que a revelação do mundo espiritual em seu verdadeiro sentido, ou seja, como o outro lado da vida, a outra face da natureza, só poderia ser feita, ela só poderia acontecer, como demonstra Kardec em A Gênese, se houvesse ali um desenvolvimento científico. Se houvesse esse desenvolvimento científico, assim, antes que o homem assumisse o que se pode de chamar uma atitude científica diante da natureza, né? A proposta de uma abrangência intelectual do desenvolvimento do homem era necessária para que os conceitos espíritas eles viessem a surgir, e eles eram disruptivos. E vinha quebrar uma série de paradigmas. Nós tínhamos uma estrutura clerical baseada numa igreja ainda com fundamentos da antiguidade, uma igreja ainda muito conservadora, muito presa a questão de um formalismo ainda. Naturalmente, a gente percebe que a igreja também se desenvolveu dentro desse processo, mas a época ela assumiu o papel ali, que ainda estava nessa transição entre aquele que domina a ciência, que domina a religião, que tem uma participação no Estado de forma muito efetiva, e assim, uma inserção muito grande nas crenças, um poder de crítica, né, um poderio financeiro também, com capacidade Tanto que Kardec sofre uma série de críticas, sofre severas críticas da igreja, e para que essa reestruturação aconteça, é necessário que houvesse ali uma agregação, uma sedimentação de conhecimento, é necessário que acontecesse uma maturidade. Eu costumo dizer que eu gosto muito da frase de Jesus: o Pai não coloca fardos pesados em ombros leves. E por que não, né? Essa frase, assim, embora a gente entenda o significado dela,
mas do ponto de vista, quando nós exploramos, do ponto de vista espiritual, de uma maturidade espiritual que o homem necessita alcançar para entender ou adquirir musculatura espiritual e moral para que possa assumir os fardos decorrentes do seu processo evolutivo, seja com os acontecimentos de natureza kármicas, entre aspas, ou da natureza do desenvolvimento, das provas e expiações que ele tem que passar, e essa maturidade é necessária para que essa musculatura moral, essa musculatura espiritual se desenvolva, a fim de que ele possa assumir degraus diferentes dentro desse processo, né? Então, como fala, assim, está aqui, antes que o homem assumisse o que se pode chamar de uma atitude científica, né, diante da natureza, era necessário ele passar por um processo de sedimentação de conhecimento. Então, o mundo espiritual, ele só poderia ser encarado como algo misterioso e, portanto, sobrenatural. Essa questão, ela teria que mudar, né? Assim, a gente vai pegando os precursores do espiritismo, como Emanuel Swedenborg, que tinha uma atitude mística, e essa atitude mística, ela é dominante, né? Ou mesmo o Andrew Jackson Davis, né, que traz mais uma naturalidade entre essa questão do mundo espiritual, ou seja, mas a dificuldade com que as coisas acontecem ainda, né? E o Espiritismo, ele traz nessa proposta do Livro dos Espíritos ali, com o trabalho de Allan Kardec, surgiu inicialmente através de um acontecimento de natureza, vamos dizer assim, pueril até, né? Porque a questão das mesas girantes que surgiram ali na Europa, que foram oriundas até de um processo, a obra do Arthur Conan Doyle, né? A história do Espiritismo, ele mostra um processo de ação do mundo espiritual. E essa eclosão, ela acontece não apenas na Europa, mas ela acontece também nos Estados Unidos, né? Assim, tem um movimento espiritualista nos Estados Unidos muito forte, muito proeminente, e, embora não sistematizado, como Kardec o faz, esse movimento do moderno espiritualismo que tem nos Estados Unidos, o surgimento das Irmãs Fox, em 1848, no condado de Hydesville, onde o Mascate, né, o espírito do Mascate, Charles Rosman, se comunica com as Irmãs Fox através de uma tipologia, de uma linguagem tiptográfica, onde os batimentos semelhantes ao telégrafo, né, são o código Morse, são montados ali, estruturados, para que a comunicação aconteça, né, de forma muito prosaica, muito limitada. Mas essa questão, como explica o Conan Doyle, ela é uma invasão, que ele chama de uma invasão organizada, não é? Porque aquilo ali, essa coisa explode nos Estados Unidos, logo em seguida na Europa, com a questão das mesas girantes, as médiums que eram muito comuns, que eram as magnetizadoras, os magnetizadores, eles magnetizavam as médiums, desculpem, e tinha uma proposta muito parecida com o modelo americano, em que se colocava médium no centro, em volta por cadeiras, em formato de ferradura, e tinha um médium principal, que era o magnetizador, e era uma profissão na Europa. A senhorita Jaffe, que faz parte da codificação, é utilizada, a sua colaboração na proposta que Kardec traz, ela tinha essa questão do trabalho profissional de adivinhação, tinha recortes nos jornais, anúncios. Então, era uma questão assim que você vivia muito conturbada e não havia uma sistematização. Por isso que Kardec fala que o espiritismo ele não é nenhuma novidade, ele sempre existiu, né? A forma que ele se estrutura através da espiritualidade maior, que vem pela codificação de Kardec, que é um planejamento espiritual, a gente tem, naturalmente, notícias disso, mas a gente também tem notícias do próprio Kardec, né? Das comunicações que se dão, e a gente pode depreender de que essa estrutura era organizada e que havia uma necessidade, assim, e havia uma programação, né, da espiritualidade para esse retorno. Inclusive, há comentários dentro desses primeiros contatos com os médiuns, das comunicações que chegavam, de que eles já tinham convivido em outras épocas, né? Tanto os médiuns quanto o próprio Kardec, com exceção de um ou outro médium que tinha convivido em outra região, nas Gálias, por exemplo. E essa estrutura que ele começa com as mesas girantes, que é convidado para assistir os espetáculos, e ele se depara ali com uma questão intelectual, de ceticismo, né, de uma questão até de uma postura mais ali, positivista, acerca da própria contexto em que ele vivia. Ele começa a questionar essas coisas, mas isso vai se modificando, né? E é interessante que Kardec, de observador
e que participava ali na condição de curioso, ele assume as rédeas daquele movimento. Ele assume a coordenação e a condução daquele processo e passa a ele, então, a estabelecer regras e formatos, que é a metodologia científica, para as pesquisas, estabelecendo para o início dos trabalhos, inclusive, uma prece, a partir das 20 horas. Então, esse processo de construção, quando ele assume o movimento, ele começa a conduzir, porque eu disse inicialmente para vocês que essa coisa era conduzida de uma forma onde um magnetizador magnetizava o médium e ele ficava ali como médium principal. Essa estrutura era bastante utilizada, né? Então, assim, o Livro dos Espíritos foi lançado inicialmente em 18 de abril de 1857, né? E foi um impresso que ele dividiu opiniões. Foi um impresso que revelou o mundo para o mundo, assim, os princípios da doutrina espírita, que veio falar sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, né? Veio falar das leis morais, da vida presente, da vida futura, da humanidade de uma forma geral, assim, e poder ter acesso a algo assim tão polêmico foi uma missão. O próprio Espírito Verdade, que ele tem uma relação, e a gente às vezes acaba fazendo uma confusão de que ele participou apenas do Livro dos Espíritos, né? Mas ele participou de toda a obra de Kardec. Foram 15 anos ali ao lado do codificador. 15 anos ao lado de Kardec, e ele participa de tudo, inclusive do ponto de vista de auxílio material, para que Kardec pudesse sustentar. A espiritualidade interviu a tal ponto nesse processo, assim, que conduziu para que ele tivesse estrutura, inclusive, de auxílio de natureza material nas questões materiais, em que a espiritualidade intervia, para que Kardec pudesse ter fôlego e pudesse ter braço para alcançar a tarefa, que exigia uma dedicação imensa, né, e uma entrega total ele fez. Então, assim, essa questão do algo polêmico, da criação da Revista Espírita, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e o Espírito Verdade, né, de verdade, fala para ele, não suponhas que te basta publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa, tu tem que expor a tua pessoa. Quando você me faz uma proposta, se eu hoje tenho publicação e faço a questão do e-book no Amazon, posso utilizar um pseudônimo e a natureza das publicações que eu estou colocando no mercado, elas sequer, às vezes, são avaliadas do ponto de vista de coerência, estrutura, enfim, riqueza de literária. Tudo bem, eu posso alcançar isso aí, ou não, e colocar coisas polêmicas no mercado, mas ele estava pedindo que ele se expusesse dentro de um contexto social, de uma sociedade extremamente preconceituosa, que estava num processo de transição política, que estava num processo de transição social, e que tinha ainda uma interferência muito grande da igreja, onde também havia ali a questão dos pensadores surgindo, a questão dos filósofos negativistas, né, que tentavam negar a criação, enfim, é um contexto que ele tem vários recortes, dos recortes políticos aos recortes religiosos, enfim, essa montagem, assim, né, essas estruturas que esses recortes sociais vêm proporcionar para que ele possa se expor, ele que tinha uma formação intelectual sólida, que era um homem socialmente bem quisto na sociedade, ou seja, tinha um status social respeitado, tinha uma posição social, vamos dizer assim, que tinha uma referência, e ele coloca tudo isso, toda a estrutura daquilo que ele construiu em termos de níveis materiais, intelectuais, acadêmicos, na berlinda ali, quando ele vai se expor. Daí vem os ataques, uma série de contestações, algumas coisas de baixaria mesmo, de natureza pessoal, né? E as perseguições. E isso é interessante porque, assim, dentro dessa proposta de trabalho de Kardec, ele vai encontrar ali esse cenário que eu apresento para vocês, com muitas dificuldades, um cenário assim que está em efervescência, que tem turbulência para todos os lados, mas que, assim, que ele tinha um compromisso com a verdade. E à medida que isso vai sendo colocado, ele joga essas questões espíritas com os ensaios que ele faz na revista Espíritas, com os artigos que é colocado, como elementos de, vamos dizer assim, de tentar medir, né, a aceitação ou o comportamento social de como estava sendo aquilo que ele está trazendo. A revista Espírita ela funciona muito como isso, né, assim, como
um balão que ele joga e ali ele mede o comportamento social. E, com base nesse comportamento, ele vai tabulando com os espíritos essas questões para que possa, né, ter o alcance daquilo que a espiritualidade queria. E é uma recomendação dos espíritos, inclusive, né, de que ele tenha essa condição. Tanto que, lá em Obras Póstumas, Kardec fala que, sim, mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho, da comparação e da fusão, todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, essa participação do Espírito Verdade junto a Kardec, nesse processo de meditação que ele fala, quando vai ali examinar as questões, ali no silêncio, utilizando uma metodologia muito própria, de uma metodologia científica, né? Como diz o Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo, foi no momento de expressivas e complexas realidades que apareceu o Livro dos Espíritos como resposta do céu às perguntas aflitas na Terra. As perguntas aflitas na Terra. Observe que o cenário também era de muita carência espiritual, era de carência de resposta. O que se tinha dentro de um contexto religioso não se atendia mais, até porque esse modelo religioso que existia, ele era opressor, ele imprimia ou tentava impor as suas crenças e o seu formalismo, onde a sociedade ela já tinha vindo de várias revoluções e não aceitava mais essas expressões de poder, né? E se começa muito a questionar, né? E isso foi bom, porque também a igreja evolui, não é nenhuma crítica, mas ela também evolui com esses processos, né? E a gente acaba crescendo, todos, de uma forma, já que a religião ela tem esse objetivo de agregar corações e pensamentos, naturalmente ser esse processo que vai impulsionar o desenvolvimento da humanidade. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi lançada em 57, foram 501 questões apenas, né? Mas o interessante é que quem assinou os prolegômenos dessa obra, né, foram espíritos de escola, espíritos de alta estirpe, como João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, o Fénelon, né, Emmanuel Swedenborg e o Espírito Verdade, né? E esses espíritos assinaram o trabalho de Kardec. Para como ele conseguiu estruturar essa questão, né? Já que se tinha um modelo de mediunismo, de mediunidade que ainda não tinha uma sistematização, ele vem trabalhar inicialmente com em torno de 10 médiums, mas duas médiums ali inicialmente, elas são fundamentais, que são as irmãs Baudin, né? Caroline e Júlia Baudin, que trabalharam com Kardec ali nessa primeira edição, e depois a senhorita Jaffé. Então, 17 de junho de 1856, as irmãs Baudin transmitem a Kardec a mensagem do seu guia quanto à necessidade de várias publicações doutrinárias, além do Livro dos Espíritos, que estava prestes a ser lançado. Então, o mentor de Kardec, que era o Espírito Z, ou Zéfiro, né, como a gente conhece, ele traz uma mensagem que não seria apenas um livro. Mas olha só, eu vou ler a mensagem para vocês, onde ele diz: por muito importante que seja esse primeiro trabalho, de certo modo ele não é mais do que uma introdução. Assumirá proporções que agora está longe, assumirá proporções que agora está longe de suspeitar. Tu mesmo compreenderá que certas partes só poderão ser reveladas muito mais tarde e gradualmente, à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Dar tudo de uma vez seria imprudente. Importa dar tempo para que a opinião se forme. Toparás com alguns impacientes que procurarão empurrar-te para adiante. Não lhes dê ouvido. Veja, observa. Sonda o terreno, dispõe-te a esperar e faze como general cauteloso, que não ataca senão quando chega o momento favorável. Né? Está lá o Espírito Verdade, em Obras Póstumas, minha primeira iniciação no Espiritismo. Às vezes a gente acaba fazendo uma confusão com o Espiritismo, acreditando que Espiritismo são as 5 obras básicas, né, da codificação. Não é, absolutamente não é. O que é o Espiritismo? É um método de observação. E quem fala isso é Allan Kardec, né, inclusive do que é o Espiritismo, né? E Humberto de Campos vem referendar essa questão, como ele bota assim,
o Humberto de Campos chama de método de observação, mas Kardec fala que é uma ciência de observação. E lá em Obras Póstumas, assim, como a maioria de nós enxerga Kardec, que o Espiritismo é um conjunto de leis, tá? Universais, que vigoram no universo, que tem esse intercâmbio entre dois mundos naturais. Um mundo que nós conhecemos, que é o mundo natural que nós vivemos, com um modelo de física que tende a uma entropia, e o mundo extrafísico, que a gente não tem ainda no presente estado encarnado, não temos, a maioria de nós, essa condição de enxergar o mundo espiritual, também com um modelo de física específico, que nós desconhecemos, mas com leis universais que vigoram essa junção do mundo espiritual, da sua junção com o mundo físico, leis que extrapolam, né, a distância, a existência, a vida e as condições de existência do espírito. Por isso que o espiritismo é a ciência do espírito. E esse é o modelo científico. Mas você pode dizer assim, mas o espiritismo está estruturado, isso virou um bordão também dentro da doutrina espírita, está estruturado dentro de um tríplice aspecto, aspecto científico, aspecto filosófico e o aspecto religioso. Esses aspectos, eles são projeção do espiritismo. Né? Eles estruturam, mas eles se projetam de diversas formas. Né? Por exemplo, o espiritismo ele não veio para inaugurar nenhuma moral nova, como fala Kardec. O espiritismo já existia, sempre existiu. Né? As questões espíritas, o que a espiritualidade fez é apenas consolidar esses ensinamentos, e Kardec compila, né? E eu vou ler novamente. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende as consequências morais que emanam dessas relações. Pode ser definido assim: o espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Por isso que a doutrina ela vai além. O que é o livro dos espíritos dentro desse contexto? Né? Vamos dizer que ele seja um resumo de alto nível de toda a abordagem que a doutrina espírita traz. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro dos Espíritos, aqui na questão 522, onde Kardec está respondendo a uma crítica, né, que é considerações sobre a pluralidade das existências, ele diz: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. De certo, ele não é propriedade do Espiritismo, com certeza. Ressuscitaram na doutrina de Pitágoras. Aí Kardec vai e responde: nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Nunca dissemos. Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais de antiguidades mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema de metempsicose, ele escolheu dos filósofos indianos, e aí ele faz uma abordagem, mas o que ele deixa muito claro na questão 522 é que o espiritismo, enquanto, né, assim, ele já é a existência nossa, né? Porque o que ele vem tratar? Por isso que eu digo que não são apenas os 5 livros, mas é algo muito mais abrangente, é algo sistêmico que envolve a humanidade. Né? E a gente, às vezes, se limita e enxergar o Espiritismo apenas como a obra de Kardec. Naturalmente, ela é um resumo Por isso que o Livro dos Espíritos está escrito aqui, o verdadeiro título dele, né? Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo o ensino dado por espíritos superiores com concurso de diversos médiuns. Isso é interessante que a gente pontue, porque essa questão de enxergar o Espiritismo como algo muito mais abrangente, que está presente na humanidade, quando, por exemplo, você fala da comunicação entre os dois planos, e que isso tem algo assim, de muito, vamos dizer assim, de muito valioso, porque são dois mundos, ou duas esferas, uma física e extrafísica, que estão em correlação no processo de comunicação, trazendo o espírito, através dos médiuns ou das comunicações de outras formas, a sobrevivência e a continuidade da vida sob todos os aspectos.
E a dimensão da criação divina, de Deus que está presente em nós, e às vezes a gente tenta personificar essa questão de um Deus dentro de uma existência, ou dentro de uma criação, de uma construção antropomórfica, mas que não se sustenta, porque assim, a gente acaba, assim, o pessoal do Oriente Médio acaba dizendo que Deus tem a sua linguagem, e que a linguagem que Deus fala, ou que está expressa na Torá, ou no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, e cada um tenta puxar a sardinha, e alguns dizem que Deus é brasileiro, né? Mas o fato é que onde é que está escrito a palavra divina? Onde é que está escrito a palavra de Deus? Né? Na consciência. Na consciência de todos nós, porque nós somos parte da criação. Onde é que está Deus? E o homem passou muito tempo, um cientista, tentando provar a existência de Deus num laboratório, sob todos os aspectos, equações, modelos físicos, e ele não conseguia provar a existência de Deus. E aí, um dia, ele no campo, passeando, e ele viu um lavrador escavando a terra, lá adubando a terra, né, para a plantação, preparando a terra. E ele falou assim: amigo, você acredita em Deus? Eu disse, assim, não, só acredito quando tenho plena certeza que ele existe. Mas se você acredita tanto em Deus, me diga onde ele está. E ele falou assim: moço, eu queria te perguntar aonde ele não está. Porque Deus está em todos os locais, está na água que você bebe, na molécula. Nós somos, quando ele separa lá, Kardec, os elementos gerais do universo, os dois elementos gerais do universo, espírito e matéria. E que todo o acontecimento do universo, ele se dá na junção desses dois elementos divinos. Ou seja, quando os espíritos vêm trazer essa questão da lei, da universalidade dos ensinos dos espíritos, significa que esse ensinamento ele não está correlacionado, circunstanciado a um núcleo de um único sistema solar, mas está falando do universo, de todo o universo, do universo conhecível, que nós conhecemos, ou do universo que ainda nós desconhecemos. Então, quando a gente pega questões como a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde, estou abrindo aqui o livro, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? É a pergunta com a resposta mais curta que tem, Jesus, né? Porque não é apenas guia e modelo da humanidade, são dois elementos totalmente diferentes. Se você pegar, por exemplo, a tipologia, lá, as gráficas, né, que tinha os tipos lá, onde imprimiu, a máquina de datilografia antiga, né, onde você apertava uma tecla ali, e aquela tecla imprimia os caracteres que estavam nela ao papel, e a junção desses caracteres produziam mensagens, livros, conhecimentos. O tipo, o que Kardec está perguntando? Qual o tipo que serviu de... E guia, quem é o guia? Se você vai fazer uma viagem e você contrata esse guia, ou você escolhe um guia, ou esse guia está ali para te ajudar, se pressupõe que ele conhece todo o ambiente que ele vai fazer você acompanhar para que você tenha sucesso nessa caminhada e que você aproveite toda a estrutura do caminho. Então, Jesus, esse espírito que já superou o topo da escala espírita, ele já não está mais limitado a uma questão, vamos dizer assim, de uma diagramação, de gradientes de uma escala espírita, mas que já superou isso e que já divide ali com Deus as responsabilidades, as delegações divinas que ele recebe. Né? Quando você indaga na questão 619, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. E que tem, e que tem ali a missão de auxiliar os outros, não é isso? Gente, quando estiver chegando meu tempo aí, eu acabei não observando aqui. Vocês, por favor, me dêem um sinal, tá bom? Então, nesse processo, ainda voltando às estruturas de quem auxiliou o codificador, a senhorita Jafé, né, que era a médium Jafé, Celine Jafé,
que esse Jafé, na verdade, é um pseudônimo que ela utiliza, porque, na verdade, o nome dela era Beckett, era Ruth Celine Beckett, e não Jafé. Mas, como eles tinham esses hábitos, ela incorporou esse nome, esse pseudônimo, ao nome dela. Então, foi por intermédio dela que Kardec recebeu essas mensagens sobre a sua missão, sobre a primeira reencarnação, e também ela foi fundamental na conclusão da obra, tanto na introdução quanto na conclusão da obra, né? Depois, a edição de 1860, ela já teve como a médium que auxiliou Kardec, Hermance Dufour. Mas essas três médios iniciais aí, elas foram fundamentais dentro desse processo. E ele tinha um método adotado. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Vocês conseguem ver minha tela, certo? O método adotado. Ele teve ali, desculpem, primeiro, uma escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos. A gente sabe que foi em torno de 10 médiums que participaram, e os quatro que eu citei inicialmente, foram as meninas que eram adolescentes, todas quatro, né? Hermance Dufour, Caroline, a Júlia Boudet, a senhorita Jafet tinha 18 anos, era uma das mais velhas. Escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, análise rigorosa de comunicações do ponto de vista lógico, controle dos espíritos comunicantes, coerência e linguagem, e o consenso universal, que é concordância com comunicações de médiums diferentes. Ou seja, ele não se limitava, por exemplo, a aceitar como verdade absoluta a mensagem de um único médium. Isso tinha que ser submetido a condições diferentes, como você estabelece em experiências de laboratório, com variáveis diferentes, para que possa a experiência obter sucesso, ainda com mudanças das variáveis principais. Qual é o núcleo da obra, assim, da parte primeira até o capítulo, e segunda até o capítulo 5? O núcleo da obra está aqui, ó. Parte primeira e dois, a parte um e 2, até o capítulo 5. Ali é o core da obra, é o coração, né? É o núcleo da obra. Ou seja, do livro dos Espíritos, né, que a gente falou que é esse resumo maravilhoso da doutrina espírita, derivou o livro dos Médiuns, que ele é derivado da parte segunda a partir do capítulo 6º. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma decorrência da parte terceira das leis morais, né? O céu e o inferno decorre da parte quarta do livro dos Espíritos. E a Gênesis, o milagre de predições, relaciona-as aos capítulos 2, capítulo 3 e 4 da parte primeira e capítulo 9, 10 e 11 da parte segunda. Essa é a estrutura que o livro dos Espíritos foi. Por isso que Kardec recebe a mensagem do Espírito Verdade de que ele tinha que fazer essa construção de forma faseada, de forma em que ele observasse os comportamentos. Por exemplo, a Gênese, ele ficou com material 10 anos, e lançou, antes de lançar a Gênese no mercado, ele colocou na Revista Espírita os primeiros 50 e poucos itens do primeiro capítulo da Gênese. A obra se divide em 4 partes, todos naturalmente conhecem, né? Das causas primárias, da segunda parte da mundo dos espíritos, da terceira parte das leis morais, da quarta parte, que é das esperanças e consolações. Observe quando Kardec, que isso aqui é a estrutura da doutrina espírita, né? São os pilares da doutrina espírita. Ele faz essa abordagem da causa primária, de Deus com a questão primeira, né, do livro dos Espíritos, do mundo dos espíritos, da questão das leis morais, que é a questão do Evangelho de Jesus, que é aplicado no desenvolvimento dos corações e das almas, de forma de educação, e das esperanças e consolações. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam e não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa, remontando dos efeitos das causas, chega à conclusão, deduz as consequências e chega às aplicações úteis. Está lá na Gênese, né? Ela é constituída em 4 colunas, ou 4 fases. A primeira fase, por
que eu estou tratando dessa questão? Porque, inicialmente, a primeira fase do espiritismo ela foi fenomênica, não é isso? Depois se passa uma fase de observação, e de investigação, enfim, de estruturação, de comparação, para, em seguida, passar para uma fase de experimentação, de experimento, que aí você vai encontrar Aksakoff, Delane, Lombroso, e uma série de estudiosos apresentando os fenômenos espíritas, né? Madame Plenamaison, Madame d'Espérance, com o País das Sombras, que Kardec que é trazido ali das materializações, enfim. A primeira fase, fatos novos se apresentam, sugerem que, primeiramente, deve ser definido e escolhido o objeto a ser estudado. Escolhe-se o universo, ou domínio a ser examinado, delimita-se o campo de atuação da ciência em estudo. Isso aqui é metodologia científica pura. Você pega um cenário, né, define o escopo desse cenário, o que se vai abordar, qual é o objeto, escolhe assim, o universo de ampliação, as fronteiras de eficiência que você pode atingir, que você não pode atingir tudo, naturalmente, e delimita-se nesse campo de atuação para que a ciência possa entrar aí como elemento de um bisturi de investigação. A segunda fase é a observação, comparação, análise, onde ele sugere que se deve, a partir da escolha aqui do item da primeira fase, né, realizada, apresentar uma análise detalhada do universo do domínio a ser estudado. Nessa análise, todos os conceitos fundamentais são explicitados, tendo em vista a formulação de leis. Por isso que eu trago essa questão de que o Espiritismo ele vem trazer as leis, ele não se limita apenas às obras básicas, mas sim a um sistema onde essas leis são demonstradas pelos Espíritos. A formulação das leis sugere que as leis reguladoras do universo em exame devem ser formuladas, levando-se em conta a análise apresentada na segunda fase. Dessa forma, todos os conceitos necessários para a melhor compreensão das leis formuladas já foram apresentados na segunda fase. E a quarta fase, né, que é a dedução das consequências e busca de aplicações úteis, sugere que o que se pode obter da aplicação das leis formuladas sobre os indivíduos do domínio. Aonde se aplica essa questão das aplicações úteis, né? Como é que o Espiritismo vai trazer essa questão de aplicações úteis, onde se pode obter essa aplicação das leis formuladas sobre os indivíduos, sobre as pessoas, sobre as relações? Né? E aí a gente passa, por isso que nós passamos a fase do Espiritismo, que era de experimentação, de fenômeno, passamos por uma fase de experimentação, de observação, de investigação, né? E nós estamos numa fase educativa. Essa fase educativa, por isso que os fenômenos ficaram para trás, toda aquela questão fenomênica, toda a questão de experimentação, elas ficaram numa fase que já foi superada, que já está estruturada. O processo que hoje a doutrina espírita vem trabalhar são os corações e mentes, porque é exatamente essa estrutura moral, esse desenvolvimento dessa musculatura moral, dessa musculatura espiritual, que vai dar sustentação a uma nova fase para a humanidade. E aí são aspectos educativos, de busca de recursos que venham educar ou de separar, como Jesus deixou muito claro, o joio do trigo, né? Daqueles alunos rebeldes que não aceitam as ponderações espirituais sobre os aspectos divinos, né? Que se encontram em um estado de rebeldia muito grande, que muitas vezes há uma necessidade de afastamento, mas de um processo educativo para que essa reforma, do que tanto se espera, do que tanto se almeja, desse mundo de regeneração, ela possa se dar pela mudança dos corações. Não é uma viradinha de uma chave mágica ou de uma pleiade de espíritos que vai reencarnar na Terra, e esses espíritos vão manipular dos fluidos. Assim, recentemente, eu estava acho que eu até comentei isso na turma do ESD, estava no almoço e uma amiga me falou que está vindo uma raça de pessoas de outras galáxias que eles vão mudar toda a Terra, inclusive o sistema financeiro, as taxas de juros, os financiamentos, tudo isso vai acabar e você vai ter todas as suas dívidas quitadas. Enfim, não é isso, gente. Essas coisas não são feitas assim. Você não tem vamos dizer assim,
desaparecimento das leis econômicas, dos formatos, das estruturas, dos fundamentos econômicos que estruturam a economia, porque a ciência, enquanto ciência, seja de quais ramos for, elas fazem parte das leis naturais. Nós temos dois blocos de leis que formam as leis naturais. As leis naturais são formadas por dois blocos, você pode entender dessa forma, melhor corrigindo aqui a disposição. Né? Nós temos as leis morais, que são essas trazidas na parte terceira do Livro dos Espíritos, e nós temos as leis da ciência, que são objeto de observação, de investigação, do desenvolvimento científico, das tecnologias, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento emocional do homem. Essas leis são divinas. Né? Elas não podem ser simplesmente perderem o seu valor de uma hora para outra. Assim, elas vão se ampliando e se aprimorando. Né? Então, essas fantasias que se espera é que nós temos que trabalhar essas questões da dedução das consequências. Né? Quando Kardec coloca a questão das leis morais no Livro dos Espíritos, ele mostra lá a lei de adoração, que mostra esse sentimento inato de todos os viventes que possuem a divindade, ou a lei do trabalho, que é uma necessidade. A necessidade é a consciência, né? De que falta algo. Então, por isso a lei do trabalho. Essa necessidade da consciência que falta algo. O que a gente não pode confundir, gente, é trabalho com emprego, né? Porque alguns têm trabalho e não têm emprego, e outros têm emprego, mas não fazem nada, né? Brincadeira, tá? Tem emprego e não trabalham. Então, a gente não pode fazer essa confusão, mas, enfim, a lei de reprodução, que é relativa à reencarnação, que mostra a necessidade de purificação do espírito através das diversas vivências, dos retornos, do aprender, a questão do aprender para a eternidade. Né? Quando é que a gente aprende para a eternidade? Porque nós cometemos alguns erros, e é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar, e a gente faz aquelas promessas de que a gente não vai mais incorrer naquela mesma falha, de que essa coisa não vai mais acontecer, e a gente acaba, então, cometendo novamente o erro. E aí vem aquela ressaca moral, essas questões aí morais que nos afetam, e a gente questiona, inclusive, a nossa posição como espíritas ou como cristãos. Aprender paternidade é quando você passa por uma dificuldade e você aprende e apreende realmente aquilo que, se você reencarnar 200 vezes e passar 200 vezes pela mesma situação, você não vai errar mais. E é dessa forma que nós vamos construindo esse desenvolvimento. Né? Lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, enfim, essas questões da lei moral, que, por exemplo, paralelamente à física, cabe às ciências particulares, às leis da física, né, que busca explicações. Né? As leis morais, elas pertencem à alma. Então, a dedução das consequências que a gente vai buscar aqui encontrar, das aplicações úteis no processo de desenvolvimento do espírito. Por isso que é a ciência do espírito. Né? E aí nós temos uma estrutura didática do livro dos espíritos, né? A existência de Deus e a criação divina, o homem no contexto universal, a natureza espiritual do homem, a sua relação com os espíritos, a investigação do mundo após a morte, bem a revelação da lei da reencarnação, o descortinar das leis divinas ou naturais, as penas e recompensas futuras, e Jesus como modelo de perfeição humana. É essa estrutura que ele coloca no Livro dos Espíritos, que às vezes a gente não consegue perceber, mas que vem dar ali, vamos dizer assim, o escopo, ou fazer uma aproximação do que é o Espiritismo. Né? Quando você passa por essas temáticas da existência de Deus, da criação divina, que você vai lá pegar a Gênesis, por exemplo, lá no capítulo 6, que é psicografado por Camilo Flammarion, o Espírito Galileu Galilei, onde questões ali que foram tratadas, por exemplo, de tempo e espaço, velocidade da luz, quando ele fala da velocidade do relâmpago, está lá no início do capítulo, né, que é a velocidade da luz, ele está falando de espaço e tempo, e de que cada orbe tem o seu tempo específico. Essa questão foi só trazida mais tarde por Einstein, né, gente? Então, assim, Kardec, os espíritos já trazem, como, por exemplo, a lei da complexidade e do caos, que é trazida pelo espírito Árago, no capítulo, já no final do livro da Gênese, de questões científicas que são mostradas no livro dos Espíritos, que só vieram à tona com o desenvolvimento da ciência, de uma forma mais abrangente. Né? Na questão 621, né, Kardec pergunta
Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, ela está escrita na consciência. Em seguida, ele diz que há necessidade de sermos lembrados, porque havíamos esquecidos. Por isso que a doutrina espírita vem fazer essa lembrança. O próprio Cristo ele deixa muito claro de que, quando ele promete o Consolador, está nas palavras dele textualmente, de que o Consolador prometido nos faria relembrar todas as coisas que ele tinha dito. Inclusive que ele não podia ter dito tudo ainda, porque não havia condições de entendimento naquela época. E é o que a doutrina espírita propõe, não é? À medida em que a gente vai abrindo esse desenvolvimento intelectual, que vai sedimentando o conhecimento, que vai adquirindo essa musculatura espiritual, a gente vai, então, tendo condições de abranger o nosso conhecimento, a nossa percepção, para alcançar fronteiras maiores do desenvolvimento, sobretudo dessa questão das leis naturais. Como diz o Divaldo, né, reconhece, o livro dos Espíritos é sem sombra, sem a menor sombra de dúvida, um verdadeiro sol. Quando abrimos, ele nos ilumina, e quando fechamos, ele não se apaga, porque prossegue, eu acho fantástico essa frase, porque prossegue irradiando. E aquilo que irradia, mesmo que esteja fechado, é aquilo que tem repercussão na nossa mente. É aquilo que tem repercussão no nosso espírito, que nós passamos, então, a rebuscar essas questões no livro dos Espíritos, né? Como ele diz, a última questão, poderá jamais implantar-se na terra o reino do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Os bons predominarem, né? Que é essa reforma moral que a doutrina espírita está trazendo para nós. E aí eu passei um pouco do tempo, gente, eu peço desculpa para vocês. Mas o que a gente queria trazer era essa análise, essa questão dos espíritos aí na abrangência do nosso conhecimento, do desenvolvimento, da importância do livro dos Espíritos para todos nós, como, vamos dizer assim, é o elemento norteador, esse sol que nos ilumina e repercute em nossos corações e mentes os ensinamentos da espiritualidade maior. Muito obrigado.